Tecnologia inovadora para o saneamento básico. Meu nome é Jochen Scherer, sou diretor técnico na 3P Sanitation. Gostaria de apresentar o SaniSolar, desenhado em base na minha experiência profissional de 15 anos em saneamento e também influenciado pela minha estada de 5 anos no Nordeste brasileiro. A primeira impressão, entrando na cabine, é de um espaço amplo, agradável e bem ventilado. O vaso sanitário deste fora parece bem normal, mas no seu interior é diferente. Na tampa, a gente pode observar que é um sanitário de separação. Na parte da frente se recolhe a urina que é derivada fora da cabine mediante uma tuberia. Na parte traseira entram as fezes e o papel higiênico. Com isso, se consegue a separação de líquido do sólido necessário para o tratamento. Aunque se trata de um vaso de separação, o uso do banheiro é normal e como qualquer outro. Se sente no vaso sanitário homens e mulheres de forma igual. E se usa como um sanitário comum. Após o uso, tem que jogar o papel higiênico na abertura das fezes e fechar a tampa. Mediante a avalanche, que se inserte no eixo ubicado no fundo do vaso, se vira o carrossel no fundo do sanitário para transportar o balde de uso na posição do sol. Como é normal após o uso de um banheiro, se lava as mãos. Para isso existe um reservatório de água que pode ser recarregado manualmente. Tem uma torneira especial para poupar água. Após de lavar as mãos, se seca com uma toalha. Um aspecto especial do SaniSolar é que não precisa de esgoto. Para esvaziar a água, se retira a bacia e joga afora. Vou explicar a função do SaniSolar e por que se trata de um sistema de saneamento básico idôneo para regiões como o Nordeste brasileiro, com uma alta insolação e escassez de água. Conhecendo bem essa situação, aparentemente desfavorável, pensei em uma tecnologia que aproveita isso para o tratamento. Em primeiro lugar, damos uma olhada que passa com a urina separada no vaso sanitário. A gente observa essa tuberia que conduz a urina na unidade de tratamento. Aqui tem uma chapa de aço que aquece muito durante o dia devido à insolação. Em consequência, a água é evaporada. No final, fica um material semissólido que após de um tempo de aproximadamente 2 meses pode ser raspado. Para ocasiões especiais, como por exemplo se tiver uma festa na casa e o banheiro é usado por mais de 5 pessoas, existe um ladrão que conduz o excesso de urina num reservatório muito fácil de esvaziar. Uma das funções principais do SaniSolar é o depósito e o tratamento das fezes. Isso acontece na unidade funcional. Aqui é importante a insolação direta, que ajuda na secagem e higienização das fezes. Outro aspecto importante é a condução dirigida do ar. O ar sempre entra pelo vaso sanitário, passa por cima das fezes depositadas e sai pela chaminé. Isso tem várias vantagens. Primeiro, não tem cheiro na cabine, inclusive durante o uso. Em segundo lugar, as moscas, guiadas pelo olfato, não encontram as fezes no fundo do vaso sanitário, nem podem entrar pela chaminé, já que tem uma mosquiteira na saída. Dessa forma, se evita a transmissão de doenças pelas moscas. Vamos dar uma olhada mais detalhada na unidade funcional. Um dos elementos chaves do SaniSolar é esse acrílico especial que permite a transmissão da radiação UV. A introdução de um amplo espectro da luz solar no interior da unidade funcional aumenta a eficácia de secagem e da higienização. As fezes separadas da urina no vaso sanitário se depositam em um dos 4 baldes. Mediante a avalanche, se vira o carrossel e, consequentemente, os baldes cambiam a sua posição várias vezes durante o dia, sendo assim exposto ao sol de forma ótima. A gente já falou da condução dirigida do ar, que entra de forma contínua pelo vaso sanitário e passa por cima das fezes depositadas nos baldes. Esse processo funciona durante o dia e noite e causa uma secagem constante das fezes. A chaminé está equipada com uma mosquiteira no ponto da saída, para evitar a entrada de moscas e a transmissão de doenças.
Esse sistema é adequado para regiões que não têm infraestrutura centralizada de saneamento, como esgoto ou abastecimento de luz ou água potável. Funciona melhor em climas semiáridos, com altas temperaturas e especialmente indicado para zonas com escassez de água. Não é preciso água para garantir um saneamento básico digno, higiênico e sustentável. Exatamente para isso, o Sanisolar foi desenhado. Os baldes com as fezes secas devem ser retiradas uma vez cada 2 a 4 meses. Para poder retirar os baldes, tem que abrir os 6 parafusos. Uma vez desparafusado, você pode retirar o marco com acrílico e colocar no chão com cuidado. Agora tem acesso aos 4 baldes com as fezes secas. Você pode retirar muito fácil, sem sujar a mão ou a roupa. O conteúdo é eliminado de acordo com a carteira do usuário correspondente. Como você pode observar, é um procedimento muito simples e fácil. Finalmente, o balde é reubicado na sua posição e se fecha a unidade funcional com acrílico. Para que o Sanisolar fique bem adaptado nas condições climáticas e de uso, era muito importante comprovar sua robustez. Nesse contexto, as partes móveis são muito importantes. Com essa máquina que a gente desenvolveu, foi simulado o uso de 30 anos por uma família de 5 pessoas. Não somente é simulado o desgaste mecânico gerado pelo uso diário, mas também foi conectado uma estufa para aquecer a temperatura de ar no interior de 60 a 70 graus. Uma das condições principais para a realização eficaz de um projeto de saneamento é a logística. Por isso, o Sanisolar foi desenhado de uma maneira que todos os seus componentes necessários para a instalação completa cabem em cima de um pallet. Isso inclui a cabina, o telhado, a unidade funcional, os parafusos e inclusive as ferramentas correspondentes. A descarga e instalação é fácil e demora somente 3 horas com a ajuda de apenas 2 pessoas. Sanisolar, a solução inovadora e sustentável para o saneamento básico.